Boa noite a todos. Eu sou o Marçal, próximo prefeito de São Paulo. Você viu aí na pesquisa da Veja, na pesquisa da Veritá, mais de 30%. Imagina a pesquisa que eles forçam para a gente ficar atrás, a gente já está liderando. Imagina quando eles encontrarem a punição nas urnas do dia 6. Minha pergunta é para o Boulos. Qual que é a sensação de fazer o maior papelão da história cantando o hino nacional com linguagem neutra? E se ele puder responder, se ele nunca experimentou nenhuma substância alucinógena, se ele nunca experimentou maconha, se ele nunca experimentou, se ele fez o exame toxicológico. Mas eu tenho mais interesse na pergunta, na parte 1 da pergunta, que é sobre como cantar desfiles destes, como é que faz para estragar um hino nacional, como é que faz para destruir o senso patriótico desse país. A pergunta é para o Boulos. Candidato Guilherme Boulos, por favor, agora a sua resposta em 2 minutos. Marçal, você é um bandido condenado. As pessoas estão descobrindo isso e vão descobrir ainda mais até o dia 6 de outubro. Aliás, quem está nos assistindo, eu peço que vá agora na minha rede social, que vai subir mais um caso de condenação do Pablo Marçal. Ficou claro agora por que ele zomba da carteira de trabalho, porque ele tem uma condenação na Justiça Trabalhista por humilhar os seus próprios funcionários. Vai subir tudo agora na minha rede, dá uma olhada lá. Eu não converso com criminoso, por isso eu não vou falar com você. Eu quero falar com você que está em casa. Gente, São Paulo está num momento diante de um grande risco. Existem 2 bolsonaristas ligados ao banditismo, candidatos a prefeito dessa cidade. De um lado, esse que está aqui, o Marçal. Ele é o bolsonarismo puro sangue, da mentira, da bravata, e está relacionado com crime até o pescoço. Ele foi preso por dar golpe em senhoras de idade. O presidente do partido dele já confessou relação com o tráfico, e 2 assessores dele, além de tudo, trocaram carro de luxo por cocaína. É por isso que ele é tão viciado em mentir. Do outro lado tem o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, que tenta posar como mais moderado, mas já disse que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia e, além disso, deu mais de R$1 bilhão em contrato do nosso dinheiro para empresas que depois se comprovaram ligadas ao crime organizado no transporte. São Paulo não pode ficar refém do banditismo, do bolsonarismo e da mentira. Essa mistura é muito perigosa. A gente tem uma saída de uma cidade mais justa, mais humana, mais solidária, que recupere esse rótulo de cidade de oportunidades. É comigo e com a Marta Suplicy para mudar São Paulo. Tivemos direito de resposta que vai ser avaliado. Agora, Pablo Marçal, 1 minuto para a réplica. Ele não falou sobre experimentar. Fernando Henrique Cardoso tentou ser prefeito dessa cidade e o dia que ele assumiu que ele experimentou, o povo que é conservador tirou ele da disputa e ele acabou perdendo a prefeitura. Falando de bandido, o artigo 312 do Código Penal, que fala de peculato, que a esquerda gosta de apelidar de rachadinha para ficar mais bonito para pobre não entender. Esse senhor que estava falando aqui agora, no qual não respondeu nenhuma das minhas perguntas, ele apoiou e institucionalizou isso na Câmara Federal, no Conselho de Ética. Gosta de me chamar de bandido, gosta de falar que eu sou isso e aquilo, só que ele não responde nenhuma pergunta. E São Paulo está correndo um risco mesmo, está correndo um risco da quadrilha voltar, aquela quadrilha do Petrolão, aquela quadrilha que deu um rombo fiscal agora de mais de R$1 trilhão, pelo cara que acabou de depositar mais de 30 milhões, ou está desliberando ainda pelo fundo eleitoral. Eu estou aqui com a cara, com a coragem, sem fundo eleitoral. Agora, quem é que financia a sua campanha? Você está escondendo ele? Fala um pouco de quem fez o maior roubo na história desse país, o maior ladrão da história da humanidade. Agora, para a tréplica, 1 minuto, candidato Guilherme Boulos. Marçal, acho que estão botando muita coisa na sua cabeça. Aí você está ficando nervoso com isso. Mas, enfim, a respeito da acusação mentirosa dele sobre o uso de droga, a farsa já foi demonstrada, né? O cidadão usar um homônimo para atacar uma pessoa mostra o nível de alguém que quer ser prefeito de São Paulo. Aliás, vai subir de novo na minha rede social agora um outro vídeo que mostra a verdade sobre o que ele disse e você vai poder ver com mais tranquilidade do que 1 minuto que nós temos aqui no debate. O que eu quero dizer para você, gente, é o seguinte:
Tem gente que gosta muito de ficar atacando na rede social, de fazer gritaria, de fazer guerra de internet. Só pensa bem, quando você precisar tapar um buraco da sua rua, de uma poda de árvore, quem que você acha que vai resolver? Alguém comprometido e preparado ou alguém que tem esse tipo de postura num debate? Para ser prefeito de São Paulo, não é concurso de like, não pode ser banditismo, tem que ter postura. Rapaz, o Boulos até que ele tá vindo bem, mas ele vacilou bem no final. Essa parte quando ele pede, aquela mesma coisa. Pedir pra ir no Instagram, que não sei o que, vai falar não sei o que. Cara, isso daí não dá certo. Não funciona. Não funciona. Principalmente ele no embate com o Pablo Marçal. É exatamente, né? que é o rei do marketing. Não funciona. Não funciona. Pra mim, ele vacilou de novo ali. Ele mudou totalmente o foco, tava falando com o Pablo. E do nada colocou o Nunes, entendeu? Pra mim, isso só melhora aqueles que não estão naquela parte do debate. Justamente. Que no caso aí foi o Nunes. E, cara, ele nem sequer respondeu o que o Pablo perguntou. Verdade. Da questão do hino nacional. Que isso É um símbolo do nosso país, né? Sim, e no momento que o Pablo ele fala isso, ele pega até voto da esquerda. Verdade. Porque tem muitas pessoas da esquerda que são conservadoras. Verdade. Que muitas das vezes votam na esquerda por conta do Lula, daquela imagem toda do Lula, pai dos pobres, não sei o que mais lá. Mas que no seu interior são conservadoras. Verdade. Então, no momento que ele canta o hino nacional em linguagem neutra, pelo amor de Deus. E isso que tu falou é interessante, porque tem senhores e senhoras que votam no Lula, mas, por exemplo, ela ouve essa cena do povo cantando o hino nacional em linguagem neutra. Pergunta, cara, o que é isso? O hino nacional, eu cresci ouvindo isso. Sim. A minha história, um senhor que fez parte do exército, por exemplo. Ou até mesmo na escola, Na geralmente tinha mais essa escola questão tinha, de você cantar na Então, escola. cara, eu cresci ouvindo um hino nacional. É o hino do meu país. Aí os caras vão lá e destrói ele. Destrói o símbolo, assim... No momento, destrói o símbolo, o maior símbolo do meu país, que é o hino nacional. Sim, é que não tava falando. Bater no Pablo não é tão difícil. Ele tem muita coisa no passado, ele tem muita gravação falando besteira. Verdade. Então não era pra ser tão difícil assim. Só que os caras parece que cada vez mais vão se quebrando. Verdade. Ou se a gente for ver cada debate, cada um teve uma história diferente pro Pablo contar. Foi. Entendeu? O antigo debate, quando tava todo mundo, teve aquela questão que ele pegou a carteira de trabalho, que exorcizava O Boulos. o Boulos. No primeiro, rapaz, aconteceu alguma coisa que eu não tô me lembrando agora. Eu acho que eu não vou me lembrar, mas aconteceu alguma coisa no primeiro também. Então, cada debate tem uma coisa ali. É uma coisa que marca. Sim, exatamente. E isso foi muito por isso também que eles não foram no debate do Estadão. Verdade. Que eles ficaram com medo de ter vídeo, de acontecer mais alguma coisa. Então, pra mim, eles só vão se perder. Cada debate, pra mim, é mais uma chance do Pablo Marçal crescer. E pra mim é o que vai acontecer. No momento que ele canta o hino nacional em linguagem neutra e o Pablo Marçal bate diretamente naquilo, é pedir pra perder voto. E pra mim é o que vai acontecer em São Paulo. Também acredito, principalmente por... como a gente falou, tem pessoas que são de esquerda, mas elas prezam pelos símbolos do seu país. E a pessoa cantar o hino nacional, que é o símbolo mais conhecido de qualquer país, por assim dizer, cara, é um tiro no pé. Porque você vai perder... O Pablo vai lá e pergunta. Aí o cara vai lá e não responde. Ele comete uma evasão da pergunta que foi feita, do assunto central ali da pergunta do Pablo, né? E aí eles perguntam pro Pablo, o Pablo responde, né? E quando o Ricardo Nunes falou lá sobre a questão do PCC, do partido dele e tal, ele respondeu, né? Ele deu a resposta dele, mas ele não fugiu do assunto. Já o Boulos não, ele perguntou e o Boulos evadiu completamente da pergunta, não respondeu, não falou. Isso pode ser um problema quando você está num debate. Preferiu atacar o Nunes, né? Então, são detalhes num debate que se você não prestar atenção, você vai terminar colaborando para o outro ganhar voto e você perder os votos que você já tinha. Sim, sim. Então vamos lá para o último vídeo? Agora o último
Vai ser fogo.